Oi meus amores, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Adri Ferreira e hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha incrível que eu tenho certeza que vocês vão amar. Se você está chegando agora aqui no canal, aproveita já, se inscreve, seja muito bem-vindo. E se você gosta de receitas assim, aproveita e já deixa o joinha, tá bom? Que é muito importante você deixar o seu like para o YouTube saber que você gosta dos meus vídeos e continuar te recomendando. Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês essa receita incrível. Olha só, gente, é um bolo prestígio. Olha que maravilha de bolo, com muito recheio, muita cobertura, muita cremosidade, muita maciez. Esse bolo é maravilhoso. Foi o bolo do meu aniversário, né? Pra quem não sabe, eu fiz aniversário dia 24 de abril. E eu fiz esse bolo pra comemorar. E, gente, é meu bolo preferido, porque eu amo chocolate, eu amo coco. Isso fica incrível de bom e é muito fácil de fazer. Então, já anota aí, assiste o vídeo para você aprender a fazer esse bolo maravilhoso que também dá para vender. Você pode vender esse bolo fazendo no pote, pode fazer vendendo em pedaços, assim como esse pedaço maravilhoso que tá aqui. Ou fazer o bolo inteiro mesmo para vender, que fica delicioso e todo mundo ama. É um dos bolos mais vendidos, é o bolo prestígio. E você vai ganhar muito dinheiro vendendo esse bolo, principalmente nesses dias agora. Você tem como vender, você pode vender por delivery, pode entregar, dá pra fazer de várias formas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a massa do bolo, claro que é uma massa muito fácil. A gente vai pegar 3 ovos e vai bater só as claras até ficar em ponto de clara em neve, né? Vai bater essas 3 claras, depois que virar a clara em neve, aquela bem fofinha, você vai jogando as gemas aos poucos e continua batendo. Pode ser em velocidade rápida, não tem problema. É até melhor porque a gema vai crescer, a clara vai crescer mais. Depois que você bateu a clara, acrescentou as gemas, você vai adicionar 1 xícara de açúcar nesse creme que virou dos ovos. Então adiciona 1 xícara de açúcar, bate mais um pouco, bate bem, até virar aquele creme branquinho, né, bem fofinho. Depois disso, a gente vai adicionar intercalando a farinha com o leite. Então vão 2 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de leite morno. Então a gente vai colocar isso na batedeira intercalando, mas dessa vez diminui um pouquinho a velocidade da batedeira, porque não é bom bater muito forte depois que coloca a farinha. Então vai intercalando um pouquinho de farinha de trigo, um pouquinho de leite, um pouquinho de farinha de trigo, um pouquinho de leite, até você usar as 2 xícaras de farinha e a 1 xícara de leite morno, gente. Não pode ser quente. Se você jogar o leite quente na massa, vai cozinhar a sua massa e não vai ser bom. E precisa ser morno, também não pode ser frio, porque o leite morno ele vai ajudar aí no processo do bolo para ele ficar mais fofinho, mais gostoso. Depois que você colocou a farinha e o leite, você vai adicionar 1 xícara de chocolate em pó nessa massa e vai bater mais um pouco. Se você estiver usando cacau em pó, então você pode adicionar um pouco menos, pode ser meia xícara de cacau em pó, porque ele é bem mais forte. Aqui na minha receita eu coloquei o chocolate em pó mesmo, então eu adicionei 1 xícara. Depois que misturou o chocolate em pó, você vai adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. E agora você não vai bater na batedeira, porque depois que põe o fermento você tem que misturar delicadamente. Então coloca 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio e aí você mistura delicadamente até essa massa ficar toda incorporada e vai ficar uma massa bem bonita. Aí você vai pegar uma forma untada com óleo e farinha de trigo, ou pode ser margarina e farinha de trigo. Eu tô usando uma forma redonda de 26 centímetros, que vai dar um bolo redondo bem grandão, que vai dar aí uns 10 pedaços grandes, 8 pedaços grandes, uma forma de 26 centímetros. Coloca essa massa e põe o bolo para assar. O forno já tem que estar pré-aquecido a 180 graus. Vai assar mais ou menos por 40 minutos esse bolo. Então, enquanto o nosso bolo tá assando, a gente vai fazer o recheio prestígio, que é um recheio maravilhoso e muito fácil de fazer. Então, a gente vai acrescentar numa panela 1 lata de leite condensado, 200 ml de leite de coco, né, que é uma garrafinha. Aqui eu tenho essa caixinha, mas normalmente vende na garrafinha, então você coloca uma garrafinha inteira de leite de coco, 1 xícara de leite, 1 caixinha de creme de leite. Aí você vai colocar também nesse recheio 2 colheres de margarina bem cheias e por último 200 gramas de coco ralado. Aqui eu usei o coco ralado úmido adoçado normal mesmo, mas você pode usar o floco se quiser, pode usar
o coco fresco, só que o coco fresco ele azeda com muita facilidade, então você precisa tomar cuidado nisso. Mas aqui eu usei o coco úmido e adoçado, raladinho, normal mesmo. Leva isso ao fogo. Isso é um recheio que vai espirrar bastante, porque tem leite de coco, são coisas que fervem e acaba espirrando. Então o ideal é você usar uma panela grande e uma espátula também com cabo grande para você mexer e não se machucar, não espirrar em você. Então você vai cozinhar esse recheio, ele demora um pouquinho para ficar pronto, porque tem muita coisa líquida, mas você vai cozinhando ele até ele começar a desgrudar do fundo da panela. Começou a desgrudar do fundo da panela, que você puxa com a espátula e ele já faz aquele caminho, é o momento de desligar o fogo. Põe esse recheio dentro de um prato, de uma bacia, porque tem bastante recheio, e leva para a geladeira para ele esfriar coberto com plástico filme. E aí você já pode fazer a sua cobertura, que é um brigadeiro normal, só que é um brigadeiro mais mole. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar linkado aqui embaixo a receita do meu brigadeiro. Lá você pode ir e vai ver a receita completa do brigadeiro, como que eu faço. É muito simples de fazer, fica delicioso. Só que a diferença é que você vai fazer um brigadeiro um pouco mais mole. Não vai fazer o brigadeiro no ponto de enrolar, como eu ensino no vídeo. É só você cozinhar ele até começar a desgrudar do fundo da panela, você já desliga o fogo, que é o ponto de cobertura. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo a receita dessa cobertura, pra você poder assistir lá e ficar super fácil de fazer. Bom, depois que você fez o recheio e a cobertura, é só esperar o bolo ficar pronto. Tirou o bolo do forno, espera ele esfriar, desenforma, né, tira ele com cuidado, tem que esperar esfriar, senão ele vai quebrar. Desenforma esse bolo e aí nós vamos usar a própria forma para montar esse bolo, para ele ficar bem certinho. Aqui no meu bolo eu tirei aquele topinho de cima para ele ficar um pouquinho mais retinho, porque ele cresceu e ficou aquela curvinha, né? Então eu tirei o topinho para ele ficar bem retinho. E aí o que eu fiz? Eu peguei plástico filme, coloquei na minha forma, na forma que eu usei para assar o bolo, coloquei bem direitinho, né, para poder ele forrar toda a forma. Cortei o meu bolo na metade e aí eu coloquei metade desse bolo na forma, encaixadinho. Reguei com uma calda que eu fiz super simples, leite misturado com açúcar. Reguei esse bolo para ele ficar bem molhadinho e coloquei todo o meu recheio, coloquei uma camada só. Ficou aquela camada bem grossa que vocês viram no início do vídeo. E aí coloquei todo o meu recheio ali. Por último eu coloquei a outra camada do bolo ali, dei uma, né, apertadinha. E reguei mais um pouco com o restante da minha calda de leite com açúcar. E aí depois eu cobri com plástico filme, pus uma camada de plástico filme por cima. E apertei bem apertadinho, né, dei uma prensadinha, não muito, né, se você apertar muito vai esmagar seu bolo, mas dá uma prensadinha assim pro seu bolo ficar bem certinho, bem retinho. Vocês vão ver, né, quando ele estiver pronto, na hora de cortar, que ele fica bem certinho. Vocês viram o que eu mostrei no início do vídeo. Então dá uma apertadinha e leva pra geladeira. O ideal é você fazer isso no dia anterior que vai servir o bolo, porque ele vai passar de um dia pro outro na geladeira e ele vai ficar bem firme, vai ficar bem mais fácil de você cobrir esse bolo. No dia seguinte, você pega esse bolo, vira ele já na forma onde você vai servir, na bandeja onde você vai servir. Aqui eu coloquei numa bandeja mais simples, porque como a gente tá nesses dias com tudo fechado, não tem loja de festa aberta, então eu comprei uma bandeja no mercado mesmo. Foi o que tinha e foi o que eu usei. Mas em loja de festa você encontra umas bandejas mais bonitas, né? Aquelas mais retinhas que estão na moda agora, que fica muito mais bonito. Aí eu desenformei o meu bolo na bandeja já que eu vou servir. Tirei todo o plástico filme de cima e fui passando o meu brigadeiro. Vocês podem ver que é um brigadeiro um pouco mais mole, ele tem que ser mais mole, senão você não vai conseguir cobrir o bolo, senão vai quebrar todo o bolo na hora de você montar, né, de você cobrir. Então tem que ser um brigadeiro um pouquinho mais mole e aí você vai cobrindo esse bolo até ele ficar todo uniforme, bem certinho, bem retinho, bem lindo. Então terminou de cobrir esse bolo, você joga um pouquinho de granulado por cima, não precisa ser muito porque vai coco ralado também. Então joga um pouquinho de granulado e finaliza com bastante coco ralado, porque é um bolo prestígio precisa ter coco. Então joga o coco ralado ali pra ficar bem lindão. Gente, aqui está o bolo pronto, olha que delícia. Gente, esse bolo, olha essa
esse recheio. Olha a grossura desse recheio. A massa super macia, super fofinha. Ó. Nossa, o brigadeiro, ó, tá cremosinho, tá muito bom. E é claro que eu vou experimentar, né, pra deixar vocês com água na boca. E pra provar que tá bom de verdade, gente. Olha isso. Nossa. É muito bom. Olha isso. A massa fica fofinha, sabe? E fica macia, molhadinha, porque a gente molhou com a calda. Não fica um bolo muito doce. Parece que é extremamente doce, mas não é. Porque esse recheio só vai o leite condensado, ele vai leite de coco, ele vai leite, vai creme de leite, então ele suaviza muito o doce do recheio, fica delicioso. O brigadeiro é mais doce, só que esse recheio de coco quebra e a massa também não é muito doce, vai uma xícara de açúcar só na massa. Gente, é muito, muito, muito bom. Façam esse bolo, vocês vão amar. Faz pra vender, faz pra sua família, faz pros aniversários aí da sua casa, que nossa, é sucesso total. Fazer isso em formato de bolo de pote fica muito, muito bom. Né? Fazer vendendo pedaço, vendendo bolo inteiro, pode ter certeza que todo mundo vai amar. Então comenta aqui embaixo se você gosta de bolo prestígio. Se você gosta, coloca a hashtag eu amo bolo prestígio. Porque, gente, eu sou apaixonada. Então comenta aqui embaixo e me fala também qual outro sabor de bolo que vocês querem que eu traga aqui, né? Pode ser qualquer bolo, não precisa ser só bolo assim, com muito recheio, bolo de festa. Pode ser qualquer tipo de bolo que eu trago aqui pra mostrar pra vocês. E fiquem de olho que a próxima receita que vai vir aqui no canal é o brigadeiro de leite ninho com Nutella, que tá todo mundo pedindo. Então não deixem de acompanhar, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação e deixa também um joinha e um comentário, porque assim o YouTube vai saber que você gosta dos vídeos e vai continuar te recomendando e te enviando notificação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficar aqui com o meu bolo delicioso terminando de comer, porque tá realmente muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Me segue lá no Instagram também, que eu tô sempre postando as receitas por lá e outras dicas diferentes também. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.